ai. Teve casamento esse fim de semana. Casamento bonito. Romântico. Teve até gente cantando essas coisas. Teve aqueles trompetes que eles põem em Eu não sei se teve pra entrada, né? Mas polêmica teve. Polêmica teve, bastante. Fiquei sabendo que teve bastante polêmicas. Que, menina? Eu Você achou entendi que eu outra falei coisa. palavra feia? Médio, porque criança brinca com essa palavra. Se Mas- criança pode, eu também posso. Mas não foi isso não. É o casamento do Eduardo, Do Eduardo Costa, Costa. né? Meu sapeguinho. Tá entendendo? Ah, Ok, vá. primeiro, a mãe não foi, acho que foi o que mais chamou a atenção, a mãe não foi. Ele entrou sozinho. Vamos descobrir por que a mãe não foi. Não, no civil. Vamos descobrir por que a mãe não foi. Aí, a mãe disse que não foi porque estava procurando roupa para o casamento religioso. Estava ocupada na correria de arrumar roupa para o casamento religioso, que era importante. Que foi nesse último sábado. Sério, agora. ela falou que, tipo assim, o civil não era importante, entendeu? Que ela Verdade. tava... Ela não queria assinar no civil. Ela estava focada no que era importante, que era Não, mas religioso. que aparece mais é o religioso, né? Aparece mais, né? Mas o civil, Eles podiam ter né? botado o homem lá e feito tudo no mesmo dia, ué. Podia, mas não foi assim que Não funcionou. foi assim. É. Resolveram dividir. E aí ela falou também que tinha uma pessoa da família que estava doente, uma visita, que estava na casa dela e que ela estava dando atenção para a família, que ela achou que era mais importante cuidar da família do que ir no casamento Ok. do filho. Tudo bem, passou. Aham. Perguntaram pro Eduardo Costa esse negócio de... Ô, Eduardo Costa, você não chamou sua mãe? Aí falou, não, mentira, tudo mentira. Minha Chamou, mãe né? foi a primeira convidada. Ela só não foi. Ela não quis Só não ir. foi. Mas É. eu convidei. Só que ficou meio estranho, assim. E essa coisa do tá arrumando vestido também, aí muita gente começou a dizer que ela tava arrumando vestido porque ela não foi convidada pro casamento antes. E não como o convite conseguiu se chegou- organizar. E aí que o convite veio numa espécie de intimação, porque o Eduardo Costa queria baixar a poeira, botar pano quente na polêmica, e falou, mãe, você tem que ir, não quero nem saber, você tem que ir. Tá. E aí, por isso, as duas entraram ali de mão dada. A mãe biológica E a outra. e a Ângela, que é a mãe do coração. Ah, tá. Por quê? Aí vamos descobrir... Peraí, deixa eu passar a página. Aham. Já fomos uma. Tá ótimo, tá tudo tranquilo. Aí a gente foi descobrir por quê, então. Qual que é o rolo? Por que, que o Eduardo Costa tem duas mães? Eu ia te perguntar isso. E as duas entraram ali. Fiquei Só sem que- graça, que só- bom que você vai contar. Só que elas entraram juntas ali, mas diz que elas não se... Não se bicam, não. Um acabou de dar um cutucão na outra. Vai. Vai. Então a mãe biológica é a Maria Costa. A Maria Costa é o seguinte, eles moravam lá em Abricampo, o Eduardo Costa, a mãe, o pai e os irmãos. E aí o pai resolveu, a família resolveu se mudar para a capital, para Belo Certo. Horizonte, para tentarem uma vida melhor. Ok, foram para Belo Horizonte. Só que chegou lá, o pai do Eduardo Costa arrumou uma nova mulher. Creio. Saiu de casa, deixou os filhos, a mãe. Mentira que é a mãe do coração. Não, Ai, que susto. não. Deixou a Maria Costa. E a Maria Costa não lidou bem com a separação. Entendi. Ficou profundamente abalada, entrou em depressão, não conseguia cuidar dos filhos. O Eduardo Costa acabou assumindo essa responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas no começo, lá na história do Eduardo Costa, ele vendia salgadinho na rua. Não confesso que Ele eu não passou sabia, momentos não. muito difíceis. Então ele começou a trabalhar para poder levar o sustento para casa. Mas ele ficou com uma mágoa da mãe por ter abandonado, embora estivesse com eles, mas abandonado ainda que emocionalmente, né? E ele criança, ele jovem, não soube entender isso. Só que tudo indica que não soube entender. Mas isso teria ficado no passado. Pelo Depois, jeito, né? Agora já tá mais Já. tranquilo. Só que a Ângela foi uma pessoa que acolheu o Eduardo Costa. Entendi. Tá. Foi quem cuidou do Eduardo Costa. E a quem ele passou a enxergar como uma mãe. Então, lá no início da carreira dele, antes do sucesso, no início da carreira, ela incentivou, ela apoiou, ela recebeu, Então acolheu. foi uma figura realmente muito importante. Muito importante. Tanto que, quando o Eduardo Costa passa a fazer sucesso, ele acolhe, faz o contrário, ele acolhe a Ângela na casa dele. A Ângela se torna uma espécie de governanta da casa, quem cuida da casa, quem cuida das coisas pessoais dele. E ele passa a chamá-la de mãe. Só que a Maria Costa parece que ficou meio enciumada, não gostou muito dessa Do relação título. dos dois, dele chamar ela de mãe e tal. Enfim.
Mas fato é que os dois entraram, as duas entraram junto com o Eduardo Costa na cerimônia, as duas levaram o Eduardo Costa até o altar no casamento com a Mariana Polastreira. Então, aí tá no momento de paz. momento de paz, Tudo exatamente. Seja qual foi, né, a história e o que motivou, e se o convite veio antes cima ou da se veio em hora, cima da hora, aham. as duas estavam lá e as duas levaram o Eduardo Costa ao altar. Ponto. Ponto, Finalizado final. essa. Nas Aí, mães, segura nessa resolvido. foto aí que tá com as mães. Ah, Mas aí o que mais chama atenção nessa foto com as mães, tirando a polêmica das mães, É o adereço que eu tô ela pensando. dele, que eu não sei nem se chama adereço. Não, né, mas- adereço eu tô O laço falando é assim. pescoço? Não, Não. o kippah que ele tá usando. Aqui, ó. Ah, O kippah que é usado pelos judeus como sinal de reverência a Deus. Aham. E o Eduardo Costa surgiu com o kippah na cabeça na hora da cerimônia. O E significado ninguém sabia que ele tinha... é um significado muito bonito. É mas bonito, não- mas é não usado pelos judeus. Sim, é um não é símbolo do qualquer judaísmo. um que poderia Exatamente. estar usando, né? Exatamente. Então, Desculpa, Eduardo, eu não tô chamando você de qualquer um, mas até onde a gente sabe, ele não é judeu. Então, aí vem a pergunta, não, judeu ele não é. Aí precisa ser judeu para praticar o judaísmo? Não, não precisa, Tá. né? Aham. Existem praticantes do judaísmo no mundo inteiro. Uhum. Mas a pessoa precisa estar em conformidade com todos os critérios exigidos pelo judaísmo, Uhum. que são muitos. Então, nem cabe aqui mencionar, mas são Aham. muitos critérios. E são bem peculiares, Muito assim, peculiares. né? Então, É, realmente não... Para você entrar no judaísmo, esse processo de conversão não é assim, eu acredito, eu acho que é assim, amanhã Já estou seguindo. estou convertido. Aham. Não. Então, é um processo que precisa ser acompanhado pela liderança, Uhum. pelos rabis, até um processo que dura de 1 a 2 anos. É um processo Nossa, é longo. demorado, então. Exatamente. Enfim, é como se fizesse uma escola, como se ele precisasse aprender, estudar mesmo todos os elementos ali para poder se considerar, então, praticante do judaísmo. Tem uma outra mancadinha aí, não tem? Então, Porque aí- o casamento não foi no sábado? foi no sábado, exatamente. E um judeu não se casa no sábado, porque o judeu guarda o sábado. O Aham. sábado é o dia de descanso para o judeu. ai, gente. Então, o horário do casamento também não combina, Ah, né? Ou seja, se precisa estar de acordo com todos os critérios e tal, Uhum. esse é um dos critérios, o descanso no sábado. Esse daí já não Mas, foi cumprido. gente. Já deu errado, então. Aí foram mais além um pouquinho, para pesquisar as coisas, e fizeram uma busca. Em Belo Horizonte existem 2 comunidades judaicas. Ah. Uma mais tradicional e uma que é mais reformista. Uhum. Mas em nenhuma das duas, ninguém dá notícia de ter visto Eduardo Costa por lá. Vixe. Oficialmente, Oficialmente. Então, se ele está praticando também e tal, ele não frequenta a sinagoga aham, judaica de em Belo Horizonte. Ou pelo menos está indo muito disfarçado. Né? É O que é verdade. estranho, porque normalmente as pessoas também acabam formando um vínculo muito grande na comunidade judaica. Aparentemente, não é o que está acontecendo, ele não tem frequentado também. Então ficou essa... E a conversa Por quê? Aí, Ah. uma semana antes do casamento, o Léo Dias, que é o fofoqueiro. Ricardo, falei, será que eu chamo ele igual a gente se chama? Pode, ele... fofoqueiro? Ele tinha conversado com o Eduardo Costa antes, Aham. e o Eduardo Costa tinha dito mesmo que faria uma cerimônia, que ele queria fazer uma cerimônia de 2 formas, cristã, por causa da Mariana Polastrelli, Ok. e judaica por causa dele. Mas não chamou atenção e não foi questionado, né, a origem do judaísmo na vida dele. Aham. E ficou isso aí em aberto, então. Casou, usou o kippah, fez a cerimônia. É uma cerimônia ecumênica, inclusive, que muitas vezes não é aceita no judaísmo também. Uhum. Mas foi feito e ficou todo mundo, então, querendo entender. Depois o Eduardo Costa vai ter que contar essa história do judaísmo na vida dele. Até onde que tá esse processo dele, né? Exatamente. Gente. Ai, tem Bora mais. pro